Olá, nossa 14ª aula de flexibilidade e hoje vamos responder essa pergunta aqui: se alongamentos prejudicam o desempenho de força? É uma pergunta recorrente. Antes, entretanto, deixa eu falar de outras relações que frequentemente me perguntam. Uma delas é se o ganho de força ou potência reduz flexibilidade. Bom, o que nós temos visto é que o treinamento de força pode aumentar a flexibilidade. Trabalhos como este aqui têm falado entre 10 a 25% de ganho quando você trabalha em amplitude máxima. Então, o treinamento de força, potência também, mas porque força é mais investigado, aumenta o ganho de flexibilidade quando você treina em amplitudes máxima. Há, inclusive, por exemplo, neste artigo, quem discute a possibilidade de se retirar a flexibilidade como uma qualidade física das mais importantes, exatamente porque o treinamento de força, por si, já é capaz de aumentar a flexibilidade. Tá? Bom, essa é uma discussão que eu fiz em outro vídeo, aqui mesmo dessa playlist, não lembro exatamente de cabeça, já discuti bastante este artigo aqui, e essa história, se deve ou não deve. Para não ficar redundante, eu não vou falar novamente, mas está num desses vídeos aí para trás. Mas o resumo é este, que o treinamento de força tende mais a aumentar do que o oposto. Aumentar a flexibilidade, né, obviamente. E o ganho de flexibilidade reduz força e potência, também é o oposto, e eu tenho um vídeo só sobre isso, ó, que é o vídeo 10 dessa playlist, como a flexibilidade contribui para a força e potência. Então lá eu explico os mecanismos fisiológicos de como a flexibilidade aumenta, está associado ao aumento de força e potência. Nesse caso parece até mais fortemente associado com potência. Então dê uma assistida nessa videoaula 10. Outra pergunta que me fazem é se o ganho de flexibilidade prejudica hipertrofia. Também é o oposto. O que nós temos visto em modelo animal é muito claro, a flexibilidade, o aumento, o alongamento, o trabalho de alongamento, causa hipertrofia, promove hipertrofia principalmente, em particular, o que a gente chama de hipertrofia sarcomérica em série. E eu também discuti essa história nesta videoaula aqui, videoaula 8, se a flexibilidade contribui ou prejudica a hipertrofia. Também dê uma olhada lá para entender os mecanismos disso, porque às vezes você começou a assistir essa aula buscando perguntas como essa, é melhor então assistir especificamente a aula sobre o assunto. Então lá eu explico bem isso. Em humanos, só porque eu falei do modelo animal, em humanos o que a gente tem visto é que a flexibilidade ou contribui ou não prejudica. Mas lá eu explico isso. Seguindo, o ganho de hipertrofia, agora hipertrofia, que é diferente de força e potência, prejudica a flexibilidade? Bom, isso a gente tem menos conhecimento científico. A gente tem algumas sugestões de que o aumento de hipertrofia, por causar também aumento de tecido conjuntivo, pode, por isso, causar mais resistência, o músculo ficará com uma resistência passiva maior e poderia então prejudicar a flexibilidade. Agora, a gente vê coisas, por exemplo, na internet, se vocês procurarem, vocês vão ver fisiculturistas com uma flexibilidade muito boa, se treinar, né? Obviamente, fisiculturistas que treinam, aqui o fisiculturista brasileiro bem conhecido, que é o Sardinha, mas a gente vê pessoa, por exemplo, aqui, né, alguém com uma flexibilidade bastante elevada, apesar de ter muita musculatura. Então, embora isso aqui não é fruto de estudo científico, mas a gente consegue perceber isso na prática de que é possível conseguir boa hipertrofia, perdão, é possível conseguir boa amplitude mioarticular mesmo tendo muito músculo. Se essas pessoas conseguirão ou conseguiriam
chegar ao nível de bailarinas, ginastas? Não sabemos, ou seja, faltam estudos se pessoas muito hipertrofiadas conseguiriam o mesmo ganho de flexibilidade de pessoas menos hipertrofiadas. E se precisaria, por exemplo, de um treinamento de flexibilidade mais intenso para conseguir melhores ganhos de flexibilidade. Mas então há essa discussão que essa grande massa muscular aqui, que obviamente será acompanhada de mais tecido conjuntivo, poderia, em tese, causar mais restrição. Mas, de repente, trabalhando duro, consegue-se chegar a níveis tão grandes como de ginasta. Mas é uma pergunta que ainda, até onde eu sei, não foi respondida. Mas certamente, só para concluir ali, nós estamos falando aqui de um ganho de massa muscular bastante grande. Se for moderado, vai ter pouca influência. Bom, agora sim, entrando no mérito desta aula, no assunto específico, o alongamento antes da sessão de força, antes de uma sessão de treinamento de força, prejudica o desempenho de força e potência? Vamos ver. E aí eu quero citar para vocês esse artigo, que é um artigo muito legal, uma revisão, é uma meta-análise. Essa meta-análise foi publicada em 2013, e naquela ocasião nós vivíamos um momento, por causa desse estudo e mais um ou outro, uma momento de que muita gente falava de que não se poderia fazer exercícios de alongamento antes do treinamento de força, porque ia prejudicar tudo, enfim. Aí começa circular aquele telefone sem fio, né, de uma coisa que fala uma coisa e vai se amplificando. Eu sei que nesta época, mais ou menos, 2013, 2014, é onde nós tivemos um ápice de gente receosa em fazer alongamento, e em grande parte foi por causa deste artigo aqui. E é por isso que eu quero falar deste artigo para vocês, que é para mostrar que este artigo não permite a interpretação dessas pessoas que ficaram tão receosas com essa história de fazer alongamento antes do treinamento de força. E esse artigo ficou muito bom. Depois desse artigo, dessa revisão, há outra, se eu não me engano, uma outra boa, mas basicamente encontra a mesma coisa. Mas esse artigo aqui é uma das, naquela ocasião, era certamente uma das melhores revisões de meta-análise que eu já tinha lido. Então, ficou muito legal, ficou muito boa. Vou mostrar para vocês por quê. Então, essa meta-análise, ela estimou o efeito agudo do pré-alongamento estático. Eles estão chamando de pré-alongamento porque foi o alongamento feito antes de uma sessão de exercício de força ou potência, ou também de desempenho explosivo, que foram alguns testes, daqui a pouco eu falo mais, e se concentraram no estático, que é o mais estudado, e certamente por isso que eles se concentraram nele. Encontraram muitos artigos, 104 artigos, 104 estudos, o que permitiu 61 resultados relacionados à força, menos para a potência, 12 apenas para a potência, e 57 para desempenho explosivo, que são alguns testes que envolviam potência. De qualquer forma, juntando potência e esse desempenho explosivo, a gente tem uma noção de potência. Aqui já indo para os resultados principais. Vou falar mais do artigo, mas já partindo para os resultados principais. A estimativa combinada dos efeitos agudos do pré-alongamento estático no desempenho de força, potência e desempenho explosivo foram respectivamente. Então, veja, o que eles perceberam na média é que o alongamento estático feito antes de uma sessão de força causou sim um prejuízo no desempenho de força de aproximadamente 5%. Aqui embaixo, o intervalo de confiança 95%, mostrando qual foi essa amplitude. Um prejuízo no desempenho explosivo de aproximadamente 2%, e potência também, os dois relacionados à potência. E aqui embaixo, o intervalo de confiança. Bom, então a primeira coisa que a gente pode ver é que essa perda não é tão grande assim.
para a potência na casa de 2% e para a força na casa de 5%. Já é um pouco maior, mas a gente vai entender também que essa perda de força ela é maior dependendo de como esse alongamento é feito, principalmente da duração. Então vamos lá. Primeiro, os efeitos não foram influenciados por idade, sexo ou status do condicionamento físico. Foram mais pronunciados nos testes de força isométrico que nos dinâmicos. Eles, se eu não me engano, não explicam ou reconhecem que não conseguem explicar o porquê dessa diferença. Eu, particularmente, acho que uma diferença possível é que, quando você faz um teste isométrico, você fica numa dada posição constante, portanto, todo o estresse será naquele momento articular, naquela metria do músculo. Enquanto que no dinâmico você tem uma diluição, já que no exercício dinâmico você faz o movimento por uma dada amplitude, diluindo esse esforço por diferentes regiões e comportamento do músculo. Então pode ser, o que eu quero resumidamente dizer, que pode ser que a duração neste momento angular possa explicar por que os isométricos sofreram um pouco mais de perda, mas é apenas uma hipótese, estou longe de ter certeza disso. Aqui, continuando a história dos resultados, aqueles mostrando como que a diferença entre o isométrico e o dinâmico. Então, para o dinâmico, uma perda de aproximadamente 4%, e para o isométrico, aproximadamente 6,5%. Aqui embaixo, nós temos para alguns desempenhos. Esse RFD é uma taxa de desenvolvimento de força, é uma medida que se aproxima da potência. E aqui a gente tem qual foi essa perda, na casa um pouco mais de uma perda um pouco superior a 4%. Aqui outros também associados à potência, salto, sprint e lançamento. E neste caso, salto e sprint, esses desempenhos na casa de 2%, e lançamento não teve perda, na média, zero de perda. Seguindo, e agora sim, e foram influenciados, aqui bastante importante, pela duração do treino de alongamento. De modo geral, e aí que entra um ponto importante aqui, os efeitos foram bem pequenos de perda quando este alongamento era realizado por menos de 45 segundos. Quando eles estão falando aqui de 45 segundos, não é o fazer 45 segundos direto. Então, por exemplo, se eu sustento aqui um alongamento, não é ficar 45 segundos direto, é o somatório. Então, eu poderia vir aqui e ficar 15 segundos, dou um descanso, volto mais 15 segundos, dou um descanso, volto, enfim. Aí você vai ter o somatório de 45 segundos. E quando a gente faz um alongamento, um pré-alongamento numa academia, por exemplo, ou antes de uma atividade esportiva, de modo geral, a gente não passa disso. A gente faz ali na casa, né, para cada estrutura mioarticular, na casa de uns 3 de 15, mais ou menos, 3 de 20. Então vamos imaginar que ficaria na casa de uns 45 segundos a 1 minuto. E neste caso, então, a perda de desempenho foi pequena. A perda passa a ser mais significativa quando você faz um treino de alongamento mais robusto. Daqui a pouco eu mostro para vocês isso. Isso aqui é um finalzinho de uma tabela onde que eles mostraram para a gente qual, nos estudos que eles tinham lá, dos 100 e tantos estudos, qual foi a duração de alongamento médio, aqui eles colocando em segundos. Veja que 314 segundos dá uma média de alongamento de mais de 5 minutos, que é algo muito distante daquilo que a gente faz como uma prática de aquecimento, por exemplo, como uma prática de preparação para um exercício dentro da academia ou para praticar um esporte. De modo geral, a gente faz menos que 1 minuto para cada estrutura mioarticular. Então, nesse estudo, este é um primeiro ponto, a duração do alongamento foi bastante grande, que é uma coisa que quando muita gente leu, acho que não se deu conta disso. Veja aqui embaixo que para testes de desempenho explosivo,
a média foi bem menor, foi de 1,4 minutos de alongamento estático. E se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, vocês vão ver que exatamente para desempenho explosivo e potência, a perda de desempenho foi menor, foi na casa de 2%. Em parte pode ser explicado por isso, porque os estudos que eles tinham aqui eram estudos em que a média de alongamento era menor. Se você faz um alongamento mais duradouro, com a média maior desse alongamento, a perda também será maior. Eu vou mostrar isso na sequência. Esses gráficos ilustram isso para a gente. Aqui em cima para força, aqui para potência, aqui para desempenho. O que ele está mostrando nesta linha que eu estou passando o ponteiro do mouse aqui, aqui embaixo e agora aqui, é uma linha de tendência dizendo o seguinte, que quando, aqui embaixo, veja que eu tenho a duração do alongamento, que à medida que o alongamento vai, a duração do alongamento vai aumentando, a perda de desempenho de força, de potência e de desempenho explosivo também vai aumentando. E aqui, em alguns pontos, eu sinalizei para vocês alguns alongamentos que fogem completamente, absolutamente, daquilo que a gente faz como prática de aquecimento, de preparação para um dado exercício. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, um ponto aqui, ó, deu 30 minutos de alongamento. Aqui embaixo destaquei outros dois que dá aproximadamente 12 minutos. Esse aqui eu não sinalizei, mas também vai dar perto de 20 minutos, mais ou menos por aí. Ou seja, e tem outros aqui, por exemplo, esses quatro aqui também dá algo perto de uns 10 minutos. Enfim, há vários protocolos aqui que fogem muito daquilo que a gente faz como uma prática de aquecimento para fazer um treinamento de força numa academia ou mesmo praticar um dado esporte. E por que você tem alongamentos assim? Porque no âmbito científico, por muitas vezes, você quer entender um fenômeno. Você não está necessariamente, nem todo mundo está necessariamente preocupado em responder uma pergunta que nós desejamos. Por exemplo, você pode ter o interesse de saber qual é o efeito deste alongamento de até 1 minuto no desempenho de força, mas os cientistas têm outros interesses que, por muitas vezes, está associado a entender fenômenos, por isso que às vezes você vê protocolos tão diferentes assim. E também a gente percebe por essas bolinhas que há uma... Teve gente que não perdeu nada, ou estudos, né, que não mostraram perda de nada, ou até ganharam um pouquinho, enfim, você tem essas variações. Então aqui, ó, tudo que está para cima de zero está mostrando ganho de desempenho, e para baixo, perda. Então você tem essas variações também. Bom, aqui mostrando exatamente essa relação entre a duração do alongamento, olha, menos que 45 segundos, 46 a 90 e mais que 90. E veja, quando é menor igual a 45 segundos, a perda para força foi na média de 3, com uma variação relativamente grande. Quando passou entre 46 e 90, aí a perda já foi maior, e depois disso já não mudou tanto assim, mas obviamente continuou bem maior do que no primeiro caso. Para a potência, mesma coisa. Veja que menos que 45 praticamente não teve perda de desempenho. 46 a 90, perda na casa de 3, e mais que 90 na casa de 4 na média. Para o desempenho muscular explosivo, veja que menos que 45 teve uma perda pequena, na casa de 1, até menos que isso. 46 a 90, em torno de 2 e pouco. E mais que 90, perto, entre 3 e 4. Então, o que a gente vai vendo aqui é que, se o alongamento é duradouro, se você mantém esse alongamento estático por muito tempo, o efeito que terá no desempenho de força, potência e testes relacionados à potência será maior. Bom, e aí os autores fazem uma conclusão que, a meu ver, eu particularmente não concluiria como eles, dado os resultados que eles obtiveram. Então, veja, o que eles concluem? Que o uso de alongamento como atividade de aquecimento deve, em geral, ser evitada.
Então, essa conclusão que está lá, para mim, não é consonante com os resultados. Por quê? Eles, primeiro que aquele tipo de alongamento, a maior parte, né, pela duração, não é um tipo de alongamento que a gente faz para aquecimento. As durações ali eram muito maiores. Quando ele, se você olhar para os resultados que mais se aproximam daquilo que a gente faz para aquecimento, que é o menor ou igual a 45 segundos, né, talvez um pouco mais, mas fica mais ou menos por aí, tem gente até que menos. Neste caso, a perda de desempenho é pequena. Então, este é um ponto. E outro é quando eles falam em geral. Ao falar em geral, dá uma dimensão de que é para todo mundo. E, na verdade, essa perda de desempenho que a gente está vendo ali, ela só é uma perda que passa a ser significativa e motivo de alguma preocupação para atletas de alto desempenho. Então, se você tem atletas de alto desempenho, uma competição, ou talvez até mesmo no treinamento, nos dias que farão treinamentos mais pesados, aqueles que vão desafiar mais o corpo para algo mais próximo daquilo para se tentar numa competição, mas para esses atletas de alto desempenho, eu realmente não arriscaria fazer alongamentos acima de 45 segundos. Talvez nem de 45 segundos, porque para um atleta de alto desempenho, perder um pouquinho pode ser a diferença entre perder um título. Agora, isso é muito diferente do em geral. Então, para a maior parte das pessoas que vai para a academia para ganhar força e hipertrofia, essa perda de 2, 3, 4% não faz diferença, porque o ganho que a gente tem de força, principalmente força, treinando no ambiente de academia, é de um percentual muito grande. Muito grande. Dependendo da pessoa, passa de 100% de ganho em algumas semanas ou meses. Então, perder 2, 3, 4%, você tem uma reserva muito grande. Então, para mim, isso não tem importância. Diante dos resultados que os autores têm, eu não chegaria à mesma conclusão. Então, de novo, essa meta-análise foi muito bem feita, gostei muito, muito bem conduzida, mas a conclusão, a meu ver, ela é dissonante dos resultados. A minha conclusão seria diferente, que o uso de alongamento como uma atividade de preparação, de aquecimento, deve ser evitada para atletas de alto desempenho, mas que, em geral, para a maior parte das pessoas que buscam saúde, qualidade de vida, esta perda não me parece algo preocupante. Então veja que curioso. Diante dos mesmos resultados, a gente pode chegar a conclusões diferentes. Seja como for, é muito provável que esta conclusão dos autores fez com que se espalhasse a ideia de que alongamento deveria ser evitado. Não me parece o caso. Até pode se evitar, porque a gente também não tem visto grande diferença em fazer um pouco de alongamento, fazer ou não fazer em termos de ganho de força, hipertrofia, né? Mas do ponto de vista do estudo, olhando para o estudo e para os resultados, eu não chego a essa conclusão, não. E aí olha como que as coisas são, né? Você faz um estudo desse, que é um estudo que viralizou no mundo inteiro, né? Todo mundo falou desse estudo. E talvez em grande parte por causa dessa conclusão, que é uma conclusão um pouco sensacionalista. E por causa disso, acontece coisas como isso aqui, ó. Eu lembro que naquela época, vocês vão ver que essa matéria aqui é de 2013, ó. Eu sou aqui do Espírito Santo, Estado do Espírito Santo, e um jornal daqui colocou essa reportagem, dizendo aqui no título: alongar até o limite prejudica o desempenho. De fato, alongar, dependendo da forma como você faz, pode prejudicar o desempenho, mas essa expressão aqui até o limite, não sei por que está aqui, né? Nenhum estudo vai usar essa expressão aqui, alongar até o limite, até porque a gente não, quando trabalha com alongamento, a gente não trabalha até o limite porque a gente não sabe qual é o limite. A gente trabalha até um certo limiar, que é um limiar de dor ou desconforto. Ninguém vai até o limite, para eu saber qual é o limite,
eu teria que ter uma capacidade de identificar onde que é o ponto em que, a partir dali, eu teria uma lesão. Então, ninguém trabalha até o limite. Essa expressão é coisa de jornal que não conhece ciência. Então, esse é um primeiro ponto. Aqui embaixo a coisa é pior. Estudos mostram que prática pode causar até lesões. Aí, quando você lê essa reportagem aqui, falarão de dois artigos. Um artigo é esse que eu acabei de apresentar para vocês, e o outro artigo é um artigo original, um artigo de intervenção. E esses artigos que a reportagem fala aqui, nenhum deles fala em lesão, nenhum deles fala em pode causar lesão, que causa lesão, não tem isso. Nenhum dos dois artigos falava isso, mas está aqui, estudos mostram que a prática pode causar até lesões. Bom, e a maior parte das pessoas leem isso e não leem artigo científico, portanto, inclusive, com frequência, muitos graduandos leem essas coisas em vez de se dedicarem a uma leitura científica. Então fica o recado para tomar muito cuidado. Bom, mas quando vem aqui para o texto, essa reportagem tinha saído na Veja e esses jornais, vários jornais regionais têm parceria, convênios, né, com revistas maiores como a Veja. Lá na Veja, por exemplo, o título não era esse, não era um título tão sensacionalista como está aqui. Mas eles republicaram, então, aquela reportagem botando um título mais sensacionalista. No próprio texto, eles falam reduzindo o desempenho do esportista e aumentando o risco de lesão. Bom, embora os dois artigos não falem nada de lesão, esse negócio, esse tal do risco de lesão apareceu aqui. Moral da história. Aquela conclusão faz com que jornais como esse aqui de grande circulação, que naquela ocasião tinha muito mais acesso, creio que hoje, não sei se hoje esses jornais estão tendo tanta repercussão assim, seja como for, esse tipo de conclusão é um prato cheio para fakes, né? A pessoa pega essa conclusão e sai espalhando isso, mas o artigo não permite isso, essa interpretação. E não tem nada a ver com lesão, enfim, tomar cuidado com esses jornais. Que, aliás, uma coisa, se alguém souber, me responda, por que esses jornais nunca colocam as referências? Eu não sei se eles têm, se há algum tipo de restrição. Eu sei que esses jornais, quando eles falam de estudo, eles falam estudo feito pela universidade e tal, mas eles nunca colocam a referência embaixo. Não sei por quê. A gente tem que sair buscando de um outro jeito para encontrar os artigos. Enfim, se alguém souber, me responda. Na próxima aula, nós falaremos da avaliação da flexibilidade. Creio que mais 2 aulas eu consigo encerrar o conteúdo. Aproveito, estou gravando no dia 23 de setembro e agora dia 23 de setembro de 2021 e agora em setembro, no dia 28, 29 e 30 haverá um workshop do Instituto Afitri, que é da minha esposa e da nossa amiga Fernanda, e haverá, depois do workshop, um curso de nutrição aplicada aos treinamentos de força e funcional de alta intensidade, foco na musculação e crossfit. O workshop, ele é do dia 28, 29 e 30, ele é gratuito, livre, não tem restrição de número. É só seguir lá o Instagram, já está aberto para se inscrever, vai se encerrar em breve. Quem estiver assistindo por agora essa aula, pode ir lá aproveitar, se inscrever, que vai ter acesso a um workshop gratuito. O curso, na sequência, ele já deve ter limite de vaga, mas de qualquer forma o workshop é gratuito e liberado. E também, mesmo que você não tenha interesse, por hora, vá lá, se inscreva, acompanhe o Instituto, porque pode aparecer em breve outros cursos. O Instituto trabalha com cursos, mentorias, atendimentos nutricionais. Então, também, às vezes, você tem interesse em atendimento nutricional, mentoria, seja como for, vale a pena seguir o Instituto. E lá, o Instituto e o site explica bem quem são as professoras Elaine e Fernanda. Temos o nosso livro, que esse livro também é gratuito, você encontra lá no meu site, logo de cara, é só entrar lá e baixar um livro coletivo feito por muita gente competente. Tem dentro dele o capítulo 8, que é sobre flexibilidade, recomendo como uma leitura inicial no mundo da flexibilidade.
Aqui minhas redes sociais, o Instagram e o Sparkle. E o blog, que sempre coloco lá algumas postagens complementares. A última foi essa aqui, sobre causa da obesidade, falando do modelo carboidrato-insulina. E, enfim, tem várias coisas legais dentro do blog. Convido para vocês conhecerem. Isso aqui dá acesso a ele também, mas acho que é até mais fácil digitar aqui do que usar esse código. Então é isso, até a nossa próxima aula.